Olá, pessoal! Bom, sou a professora Fabiana e o tema da aula de hoje é sobre os PCNs. Bom, este é um tema que ainda é muito cobrado aí dentro de conhecimentos pedagógicos. Nós temos aí exemplos de vários concursos muito concorridos em que o tema PCN faz parte aí do edital. Então, hoje nós vamos ver as principais informações, tudo que cai aí referente aos parâmetros curriculares nacionais. Então, a dica de hoje, a aula de hoje é sobre os PCNs. Preste atenção nas principais informações. Eu trouxe aqui para a aula de hoje as informações, os temas referentes aí a PCN, temas transversais e as principais informações que constam neste importante documento aí que também revolucionou a educação aqui do nosso país. Então, preste atenção, hoje a aula de hoje é sobre os PCNs. Bom, elaboração dos parâmetros curriculares nacionais. Bom, os PCNs, eles foram aí introduzidos, eles começaram a ser elaborados já em 1995. Então, já nesse ano, em dezembro de 1995, já houve-se aí um documento, uma versão preliminar desse documento. Então, juntaram-se aí muitos educadores, especialistas, universidades, tanto públicas como particulares, todos aí puderam dar a sua contribuição para a elaboração deste importante documento para orientar a educação de todo o país. Então, nesta elaboração que começou aí já no final de 1995, e aí duraram em 2 anos, entre 1995 e 1996, elaboraram-se aí vários pareceres que foram entregues aí para o MEC, no total de 700 pareceres. Todas essas informações constam aí no histórico dos PCNs. Foram elaborados e entregues esses pareceres, esses 700 pareceres, e eles foram divididos aí por temática para facilitar também na hora da culminância aí desse documento. Já em 1997, 15 de outubro, o dia do professor, foi entregue aí a versão final, a primeira versão final dos PCNs de primeira a quarta série, em 15 de outubro de 1997. E aí foi apresentado a todos os professores, a toda a população, e os professores também começaram a receber esses documentos em suas casas. Então, até 1996, lembrando que até esse período, a educação daqui do país, ela era de acordo, estava de acordo dentro aí dos princípios e todas as informações referentes à Lei 5692 de 71. Então, para quem sabe, para quem já estudou tendências pedagógicas, esta lei aí faz parte, é uma das leis que representam aí o ensino formado aí, um ensino caracterizado como ensino técnico, no caso a tendência tecnicista, a Lei 5692 de 71. Então, para vocês terem uma ideia aí, para vocês terem uma ideia, até 1996, o ensino do país estava em total acordo com esta lei aí que tinha a visão, a perspectiva totalmente técnica, totalmente voltada para o mercado de trabalho. Então, com os PCNs, houve-se aí uma revolução, uma reformulação mesmo do ensino, juntamente também que em 96, para quem se lembra, também foi instituída aí a Lei de Diretrizes e Bases, a famosa LDB. Objetivo. Então, os objetivos dos PCNs eram principalmente aí relacionados a essa questão de orientação. Então, o professor que recebeu esse documento, a instituição aí que recebeu esse documento, ela tinha que já ter essa consciência de que este documento estaria vindo aí para apoiar o professor. Estaria vindo um documento que iria facilitar a vida do professor. Então, os PCNs, a princípio, trouxeram a questão bem pedagógica referente aí ao exercício da cidadania. Este é um importante ponto que os PCNs trazem aí em seus documentos, falando aí dessa questão do ensino ser voltado também para formar aquele aluno, para exercer de forma positiva a sua cidadania.
Outra informação também importante dentro dos PCNs diz respeito aí à forma como o professor poderia trabalhar. O professor ele incentiva que os parâmetros curriculares nacionais incentivam o trabalho com projetos, porque o trabalho com projetos também proporciona um ensino dentro dessa visão qualitativa e não quantitativa, de apenas de julgar, e também traz essa questão dos conteúdos serem trabalhados de forma interdisciplinar. Então, este documento, não era um documento homogêneo, ele era um documento heterogêneo. Também aí essas informações você vai encontrar aí no histórico dos PCNs. É um documento totalmente heterogêneo e voltado aí para essa questão da formulação do ensino, para a informação do aluno, para exercer a sua cidadania, sempre também respeitando a diversidade dentro das instituições de ensino. Os PCNs apresentam as informações de que os currículos e conteúdos não devem servir apenas como transmissão de conhecimentos, e sim como base para uma prática educativa voltada para a aprendizagem efetiva. Então, ele apresenta aí essa questão de não ser um documento, que vai apenas transmitir conteúdo e conhecimento de uma forma mecânica, de uma forma aleatória, não. Ele visa essa questão aí dessa preocupação da forma como os conteúdos deveriam ser tratados dentro da sala de aula. Ele também busca essa questão de tratar todos de uma maneira igual, tanto o professor como o aluno. Então veio principalmente aí para facilitar, auxiliar na hora do planejamento do professor e na hora também da instituição organizar, fazer a sua grade aí do currículo escolar. PCNs e projeto político pedagógico. Bom, o projeto político pedagógico, que é o documento que irá nortear também todos os projetos, todas as atividades, a missão, digamos assim, da instituição. Então, este documento eles tem que estar totalmente contextualizado com o que os PCNs pregam. Então, os PCNs eles também serviram como uma base para a elaboração do projeto político-pedagógico da instituição. Então, a equipe que se organizou para formular esse projeto político-pedagógico, então a equipe se organizou ali, trazendo, que a gente sabe que tem que ter a participação de todos durante a elaboração do projeto político-pedagógico. Então, a equipe que organizou trouxe ali a comunidade, trouxe os alunos, os professores, coordenadores, todos os participantes e todos os funcionários, todo mundo que faz parte aí do processo de ensino-aprendizagem dentro da instituição e fora também, no caso a comunidade. A equipe que se organizou, ela também tem que se organizar para fazer algo, elaborar um documento que seja contextualizado com os PCNs. Então, sempre respeitando essa questão da diversidade, respeitando a questão da autonomia, respeitando os temas transversais, respeitando todas as informações que os PCNs trouxeram aí para formular o ensino. No caso, como até 1996 o ensino ainda era baseado, estava de acordo com a Lei 5.692 de 71, então não adiantava apenas preparar esse material, os PCNs no caso, não adiantava apenas preparar, apresentar, se não tivesse o apoio de todos, principalmente de toda essa base, comunidade, alunos, professores e equipe. Então, por isso que é importante, na hora, por exemplo, de elaborar o projeto político-pedagógico, foram decididos ali que durante o ano seriam trabalhados tais e tais projetos. Então, é interessante que todos que conhecessem ali os PCNs e fossem apresentar para os demais, colocasse essa questão de que o trabalho com os projetos, a partir daquele momento, deveria ser trabalhado, deveria ser desenvolvido de acordo com esses princípios, reformulando assim, tirando essa questão do mecanicismo mesmo, da escola, do ensino que estava voltado para ainda métodos muito tradicionais e que fossem colocadas aí novas ideias e novas perspectivas dentro da elaboração desse projeto político-pedagógico. Temas transversais. Bom, os temas transversais é o assunto que mais é cobrado aí
pelas bancas, mais é explorado pelas bancas dentro dessa temática de PCNs. Os temas transversais são temas, não são disciplinas. A primeira informação que você tem que gravar. Então, esses temas, eles foram elaborados para o desenvolvimento integral do aluno. Então, o que acontece? Os professores, de uma forma geral, todo mundo, eles estão trabalhando ali com determinados conteúdos. E dentro desses conteúdos, dentro desta organização de disciplina do seu trabalho pedagógico, o professor, ele deve implementar, ele deve trabalhar esses temas, que são temas transversais, que vão estar dentro desses conteúdos, desenvolvendo assim o aluno de uma forma efetiva, o desenvolvimento integral do aluno, facilitando aí todo o processo também de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem e facilitando também esse exercício para a cidadania, porque o aluno que irá ser formado ali, que se formará de acordo com essas informações, de acordo com esse ensino que será mais completo, ele poderá, assim, exercer o seu papel lá fora, lá no ambiente social, atuando aí de acordo com o que ele aprendeu dentro da instituição de ensino. Então, por isso que esse ensino ele deve ser muito completo, deve exercer aí esse pleno desenvolvimento e os temas transversais, eles têm essas características. Bom, vamos aqui para a tela. Os temas transversais são ética. Esses são os temas transversais. Ética, meio ambiente, saúde, ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual, e, por último, a pluralidade cultural. Bom, preste atenção aqui no caso. Esses são os temas transversais. Existem outros temas. Esses outros temas, eles também, vocês lendo aí os demais cadernos dos PCNs, vocês vão encontrar outros temas. Mas esses daqui são os principais temas e são os temas também que as bancas cobram. Nós vamos ver isso resolvendo as questões no próximo vídeo. Vocês verão que as bancas, elas tratam os temas transversais, esses daqui. Então, esses temas, eles irão contribuir aí para o pleno desenvolvimento do aluno. Vamos lá para a tela, aqui no caso, ética. A ética aqui seria desenvolvida não naquele sentido de julgar, né? Isso está certo, isso está errado, e de acordo também com princípios individuais aí dos professores participantes, não. A ética não deveria ser trabalhada dentro dessa perspectiva. A ética aqui era para desenvolver mesmo essa autonomia moral no aluno. Depois nós temos aqui o meio ambiente. O meio ambiente, ele deveria ser trabalhado dentro da perspectiva também de prevenção e também de conscientização. Então, se o aluno consegue respeitar o meio ambiente, as próximas gerações aí irão agradecer muito durante aí o processo, durante aí o seu desenvolvimento aí no meio social. Então, o meio ambiente ele deve ser trabalhado dentro dessa perspectiva de conscientização, de respeito e de valorização. Depois nós temos a saúde. A saúde também, ela deve ser trabalhada dentro dessa perspectiva também de conscientizar o aluno a partir de ter aí hábitos saudáveis. Entra aqui a questão desse consumismo exagerado, entra aí vários tópicos dentro da saúde que o professor pode trabalhar dentro de todas as disciplinas e dentro aí de vários conteúdos. Então, a saúde é importante aí também ter a participação de todos, não somente do professor. Lembrando que o professor ele pode buscar parcerias porque ele não vai saber todo o conteúdo. Por exemplo, ele não é formado na área de saúde para poder dar uma aula inteira de saúde. Ele vai implementar aqui questões, levantar questões, vai discutir, vai
pesquisar junto com esses alunos e, para isso, ele pode sim ter uma parceria de demais profissionais dentro dessa temática para poder aí trabalhar dentro da sua sala de aula. Depois nós temos a orientação sexual. A orientação sexual deve ser trabalhada aí, o próprio PCN traz a frase para o aluno poder exercer a sua sexualidade de forma prazerosa. Então, os PCNs trazem essa frase também, ou seja, a orientação sexual ela deve ser feita dentro dessa perspectiva para que o aluno tome consciência das suas escolhas e de forma sempre saudável. E por último, nós temos a pluralidade cultural. A pluralidade cultural aí diz respeito a esse conjunto de várias culturas existentes aqui no nosso país. E dentro da sala de aula não poderia ser diferente e o professor ele deve ser o incentivador aí desse respeito mútuo, desta valorização da cultura dos demais. Bom, preste atenção aqui, como eu falei, temas transversais é um dos temas que mais é cobrado dentro dessa temática de PCNs. Então, antes de passar para as demais informações, nós vamos ver como a banca pode cobrar esse tema. Veja bem, isso aqui é uma questão de IBFC. Vamos lá, assinale a alternativa que apresenta um tema que não está incluído nos temas transversais dos parâmetros curriculares nacionais. Então, se você conhece aqui os temas transversais, você vai tirar de letra essa questão. Letra A, ética, certo. Letra B, meio ambiente, sim. C, orientação sexual, sim. D, finanças aplicadas. Não, é exatamente essa questão, né? Essa questão aqui, finanças, não faz parte dos temas transversais. E por último aqui, pluralidade cultural, né? Também está certo. Então, o item aqui seria a letra D. Finanças aplicadas não fazem parte aí dos temas transversais. Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, nós temos as áreas. Nós temos aqui as áreas que foram abordadas aqui pelos PCNs. Então, os PCNs foram divididos por áreas e as áreas são essas daqui: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, artes, educação física e língua estrangeira. Avaliação. Bom, a avaliação aqui, no caso, como que era feita, como que deveria ser desempenhada aí a avaliação nos PCNs, dentro dessa perspectiva dos parâmetros curriculares nacionais. Bom, a avaliação ela deveria também, entre outros elementos, primeiro que ela deveria ocorrer ao longo do processo de ensino. Então, já aqui nos PCNs, já trouxe aí esse corte, né, essa barreira que existia entre existia a avaliação somente para a classificação, somente para julgar se foi aprovado ou reprovado. Então, já os PCNs já trouxeram aqui em 1996, em 1997, 15 de outubro, de 1ª a 4ª série, essa questão de se avaliar ao longo do processo de ensino. Então, ele orienta também esta questão de se trabalhar com projetos, de se trabalhar sequência didática de forma lúdica também e principalmente trabalhar os conteúdos de uma maneira interdisciplinar. E a avaliação ela veio nessa perspectiva também do desenvolvimento da inclusão. Então, dentro dessa questão do processo de avaliação, o professor também deveria ter esta visão de poder incluir. Bom, então a avaliação, ela passa a ser aqui uma avaliação formativa, aquela que vai ocorrer ao longo do processo de ensino. Autonomia e diversidade. A autonomia aqui também, dentro dos PCNs, é um tema muito desenvolvido durante todos os cadernos. Há esse incentivo, no caso aqui a autonomia tem duas vertentes dentro dos parâmetros curriculares nacionais. A primeira de se desenvolver dentro do processo de ensino-aprendizagem por parte do aluno e também ser um elemento de orientação para as práticas pedagógicas. E no caso aqui nós temos também a diversidade também faz parte aí do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o professor ele deveria incluir dentro de conteúdos, dentro de métodos, técnicas,
todos os elementos aí constitutivos aí que fazem parte aí do processo educativo, ele deveria incluir essa questão desta visão para a diversidade. Ele deve ter, no caso aqui, essa questão de respeitar, incluindo a diversidade em todos esses elementos, fazendo com que o aluno possa conhecer e possa também respeitar os demais através desta valorização aí, através desse trabalho com a diversidade. Nós temos também aqui a questão da interação e da organização do espaço. Os PCNs, eles trazem essa questão da interação sempre nessa perspectiva de deveria-se trabalhar com os alunos essa questão. Porque até antes não era trabalhado. Antes, o professor é que chegava em sala de aula, passava o conteúdo e o aluno sentado, quietinho, ouvia tudo, copiava e decorava e passava ou não na prova. Se copiou e decorou, passava na prova. Se não, ele não passava e era basicamente dentro dessa perspectiva que a educação vinha caminhando. Já os PCNs, eles trouxeram essa preocupação de como se deve trabalhar essa interação dentro do ambiente educativo. Então, primeiro, só de levantar essa questão de ter a interação, já é uma revolução aqui dentro do processo educativo, porque até então não era-se muito trabalhado, não tinha essa visão de como será essa interação. Então, os PCNs trouxeram aí esses questionamentos também, fazendo com que o professor trabalhasse esta interação dentro de uma perspectiva do aluno poder saber opinar, do aluno poder saber dialogar. Essa interação deveria ser feita dentro dessa perspectiva, do aluno poder até mesmo aprender a conviver com as próprias críticas, né? A poder lidar com essas críticas dentro do processo de ensino e também do aluno poder saber atuar diante aí dos desafios e obstáculos. Então, e pedir ajuda também os PCNs trazem essa questão dentro da interação. E também aqui, para finalizar, nós temos a organização do espaço. Não adiantava ter um documento desse tão rico, tão cheio de informações dessas questões aqui, levantando interação, diversidade, autonomia, pedindo para o professor trabalhar dessa forma, já orientando ali os conteúdos que seriam trabalhados. Não adiantaria tudo isso se a escola continuasse cometendo as mesmas ações dentro da escola, dentro de uma perspectiva que era antes a perspectiva tradicional. Então, esta organização do espaço, ela é fundamental também para se desenvolver todos esses elementos que nós falamos aqui. Não adianta a sala de aula estar organizada de uma forma com que todos estejam enfileirados e não tenha esta possibilidade de interação, essa possibilidade de questionar, de participar e de poder mudar. Então, esta organização do espaço deveria ser também de acordo com o trabalho, com a realidade do professor, e ela deve ser respeitada aí para melhorar e facilitar o processo de ensino. Bom, no próximo vídeo nós veremos como as bancas cobram o assunto PCN. Espero vocês!